Leitura diária. Salmo de número 105. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações, cantem para ele e louvem-no. Relatem todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou. Ó descendentes de Abraão, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus, seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque. Ele o confirmou como decreto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse: darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra, e vagueavam de nação em nação, de um reino a outro. Ele não permitiu que ninguém os oprimisse, mas a favor deles repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento, mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse, e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Então Ismael foi para o Egito. Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Deus fez proliferar o seu povo, tornou-o mais poderoso do que os seus adversários, e mudou o coração deles para que odiasse o seu povo, para que tramassem contra os seus servos. Então enviou o seu servo Moisés e Arão, a quem tinha escolhido, por meio dos quais realizou os seus sinais miraculosos e as suas maravilhas na terra de Cã. Ele enviou trevas e houve trevas, e eles não se rebelaram contra as suas palavras. Ele transformou as águas deles em sangue, causando a morte dos seus peixes. A terra deles ficou infestada de rãs, até mesmo os aposentos reais. Ele ordenou e enxames de moscas e piolhos invadiram o território deles. Deu-lhes granizo em vez de chuva, e raios flamejantes por toda a sua terra. Arrasou as suas videiras e figueiras, e destruiu as árvores do seu território. Ordenou, e vieram enxame de gafanhotos, gafanhotos inumeráveis, e devoraram toda a vegetação daquela terra, e consumiram tudo o que a lavoura produziu. Depois matou todos os primogênitos da terra deles, todas as primícias da sua virilidade. Ele tirou de lá Israel,
que saiu cheio de prata e ouro. Não havia em suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram, pois estavam com verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra e fogo para iluminar a noite. Pediram e ele enviou codornizes e saciou-os com o pão do céu. Ele fendeu a rocha e jorrou água, que escorreu como um rio pelo deserto, pois ele se lembrou da santa promessa que fizera seu servo Abraão. Fez o seu povo sair cheio de júbilo e os seus escolhidos com cânticos alegres. Deu-lhes as terras das nações e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. Aleluia. Amém? Para refletir, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. O lindo resumo da história de Israel nos mostra situações em que mudanças também foram necessárias. Vejamos, Abraão saiu de sua terra e partiu sem saber onde ia. Hebreus 11:8. José foi retirado de sua casa e levado ao Egito, da casa de Potifar à prisão e da prisão ao governo do Egito. Moisés passou de escravo a príncipe do Egito, de príncipe a pastor de ovelhas, de pastor de ovelhas a enviado de Deus para libertar o povo da escravidão. E do Egito ao deserto. O povo de Israel saiu do Egito ao deserto e do deserto a Canaã. Foram muitas mudanças, mas todas para o benefício do povo de Deus. O Senhor nunca nos pede algo para o nosso prejuízo. Ele sempre visa o nosso bem-estar eterno. Por amor a nós, Ele ordena: não toqueis nos meus ungidos. Ele só faz sair o seu povo, de onde não haja a possibilidade de crescimento. Ele é o Senhor nosso Deus e precisamos confiar que todas as mudanças que Ele deseja realizar em nossa vida é para que possa nos conduzir com alegria e com jubiloso canto os seus escolhidos. Se Deus te chama para o que você julga ser demasiado difícil, alegre-se o seu coração, pois você está recebendo um chamado do Senhor do Universo. Ele lhe será por nuvem, concedendo-lhe alívio no fogo da provação, e lhe será por fogo, aquecendo seu coração com a chama do Espírito Santo. Basta fazer o que fizeram Moisés e Arão, que não foram rebeldes à sua palavra. Temos em mãos as preciosas verdades da santa palavra de Deus e precisamos levá-las a sério. Satanás sabe que somos controlados por nossos sentidos e vai sempre colocar diante de nós as finas iguarias. Daniel 1:8, que nos são apetecíveis, fazendo com que seja muito mais atrativo do que o assim diz o Senhor. Porém, todo aquele que de coração busca cumprir os preceitos e as leis de Deus, percebe que são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Salmo 19:10. No final, o que definirá o nosso destino eterno serão as nossas próprias escolhas, permanecer com nossos gostos e preferências ou aceitar os planos do Senhor, buscar perpetuamente a sua presença ou acomodar-se ao café com leite de todos os dias, de uma religiosidade de aparências.
Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Arão, era homem semelhante a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Tiago 5,17. Mas que pela fé e obediência o registro de suas vidas tornou-se em extraordinário legado. Deus espera a manifestação de seus derradeiros filhos, homens que se não comprem nem se vendam, homens que no íntimo de seu coração sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola, dando sempre a direção exata a seguir, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. E ele prossegue em paz. Amém?